Olá, gente. De volta aqui mais um encontro do nosso curso 360. Na última aula nós estivemos falando sobre os anos 60, falamos sobre o governo Jânio Quadros, sobre o governo João Goulart e sobre o governo do Castelo Branco. E hoje a gente dá sequência cronologicamente e vai falar de um período curioso da história econômica brasileira, a começar pelo nome, que é o período do milagre econômico brasileiro. A gente vai poder observar que o que parece milagroso e inexplicável não tem nada de inexplicável na prática. Existem condições muito específicas que se juntaram dentro daquele contexto e, consequentemente, foi possível acelerar o crescimento. Afinal, isso se tornou uma política deliberada do Estado brasileiro a partir daquele momento. Antes de começar, então, acho que vale a pena recapitular que na semana passada nós estivemos falando sobre as reformas do Roberto Campos e do Otávio Bulhões no âmbito do PAEG, no Plano de Ação Econômica do governo Castelo Branco, e tivemos aí a reforma financeira e a reforma tributária. A reforma financeira que vai aumentar muito o nível de poupança na economia brasileira, de renda não consumida, disponível para financiar a produção, disponível para conceder crédito. E a reforma tributária, que vai aumentar a capacidade de arrecadação do governo. O governo vai ter uma carga tributária maior, vai ter um sistema tributário um pouco mais eficiente, mais inteligente, que vai estimular em algum grau a produção, que acaba gerando ainda mais arrecadação de impostos. Então vamos começar aqui, gente, fazendo até algumas considerações que vão ser úteis ao longo do nosso encontro de hoje. Então, quando a gente está falando de crescimento econômico, é claro que a gente está falando de crescimento do PIB. Crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Existem 3 óticas diferentes para o cálculo do PIB, a gente vai explorar isso um pouco melhor na parte de macroeconomia, mas na aula de hoje a gente vai explorar uma dessas óticas especificamente, que é a chamada ótica da demanda. Quer dizer, o PIB ele pode ser mensurado se você considerar e somar todas as demandas numa economia num determinado período de tempo. Essa é uma das maneiras de se calcular o PIB. Ou seja, se nós somarmos o consumo das famílias, a demanda das famílias, com o investimento das empresas, esse investimento aqui é investimento produtivo, é comprar fatores de produção para produzir, é demandar fatores de produção para produzir. Nós temos aqui a demanda do governo, exercida através de seus gastos, e a demanda do setor externo, que são as exportações de bens e serviços, menos as importações de bens e serviços. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma das óticas do PIB, que vai ser bastante útil ao longo da nossa aula de hoje. Então, a gente tem o consumo das famílias, é a demanda das famílias, o investimento das empresas, a demanda das empresas, investimento nesse caso é comprar fatores de produção para produzir. Nós temos aqui a demanda do governo, exercida através de seus gastos. E temos a demanda do setor externo, onde nós vamos ter as exportações líquidas, que nada mais são do que exportações de bens e serviços, menos importações de bens e serviços. Então, esses elementos aqui vão ser bastante úteis, afinal, uma das mais fortes características do milagre é a aceleração do crescimento econômico, e a aceleração do crescimento econômico, a compreensão da aceleração do crescimento econômico vai passar em grande medida por essa identidade aqui, que é uma das formas de calcular o PIB. É o PIB pela ótica da demanda ou dispêndio. Então, se você somar as demandas todas numa economia num determinado período de tempo, você tem o PIB. Essa é uma das formas de se calcular o PIB. Bom, começando agora na discussão do milagre propriamente dita, primeira coisa, por que milagre? Por que esse período acabou ganhando na literatura esse apelido de milagre? Um milagre, claro, parece algo inexplicável, parece algo irracional. Para começar, a gente está falando de um momento onde o Brasil vai ter uma taxa média de crescimento de
11% ao ano. Quer dizer, entre os anos de 68 e 73, o Brasil vai ter uma taxa de crescimento média de 11% ao ano, o que é algo bastante espetacular, né? O Brasil é a China do momento, no final dos anos 60, início dos anos 70, uma economia que apresenta realmente uma taxa de crescimento absolutamente espetacular, na casa de 2 dígitos, lembrando sempre que essa é uma taxa em termos reais, não é uma taxa em termos nominais, então já está descontada a inflação. Já está descontada a inflação. Então a gente está falando de um processo onde, na prática, o Brasil está vivendo um período extremamente especial, por razões que a gente vai ver já um pouco mais à frente, mas é um período bastante especial. Não é por acaso que o presidente Médici, que é o presidente durante a maior parte desse período, tinha o hábito de ir ao Maracanã assistir partidas do Flamengo e era ovacionado pelo Maracanã. Ele não era vaiado, ele era ovacionado de tão aplaudido que o presidente Médici era. Era justamente o contrário. Tamanha a popularidade do governo. Claro, estamos falando de um governo onde o crescimento médio da economia brasileira é de 11% ao ano. Dentro de um contexto como esse, a discussão democrática se torna algo menor. O cidadão médio, o afegão médio, não está preocupado se tem democracia, se tem censura, se tem perseguição política, se não tem. O brasileiro médio não quer saber disso, porque afinal 11% ao ano de crescimento econômico, uma geração de empregos espetacular que está relacionada a esse crescimento nessa intensidade, é isso que me interessa, é dinheiro no bolso e aí eu fico realmente muito mais satisfeito, muito mais calmo, muito mais tranquilo em relação a esse processo. Eu lembro de uma entrevista até do próprio Lula, que eu vi uma vez, ele dizendo que nessa altura, no período do milagre, existiam combis da Volkswagen que saíam contratando quase qualquer um no ABC paulista para tentar levar para a fábrica e fazer frente ao crescimento econômico que se experimentava naquela altura. Então, voltando para cá, o primeiro ponto é esse, né? É um crescimento absolutamente espetacular, a taxas médias de 11% ao ano entre 1968 e 1973. Quer dizer, o período imediatamente posterior ao PAEG, como a gente vai ver, isso não é uma coincidência. O PAEG é fundamental para a aceleração do crescimento que nós vamos experimentar a partir de agora. Uma segunda característica é um balanço de pagamentos superavitário, o que aparentemente, dado o histórico brasileiro, seria algo incoerente. Em momentos onde a economia brasileira cresce com mais força, normalmente o nosso balanço de pagamentos tende a se deteriorar. Por que ele tende a se deteriorar? Porque quando a economia brasileira começa a crescer com mais força, ela começa a importar mais bens e serviços e começa a exportar menos. Porque produtos que poderiam estar sendo exportados acabam sendo consumidos no mercado local. Não foi isso que aconteceu. Durante o período do milagre econômico brasileiro, nós tivemos superávites no balanço de pagamentos durante todo o período. Ou seja, a entrada de dólares foi maior do que a saída. O Brasil conseguiu acumular reservas internacionais durante todo o período do balanço de pagamentos, ou melhor, durante todo o período do milagre. A situação externa não é um problema, a situação externa não é uma preocupação. O Brasil vive a situação externa mais confortável em décadas, por conta justamente desse acúmulo de reservas internacionais que nós estamos experimentando. Então, problemas cambiais, desvalorização do câmbio, isso não é uma preocupação, né? A gente está falando de um momento onde as contas externas brasileiras estão muito bem. O Brasil experimenta uma entrada de dólares superior à saída e, consequentemente, um acúmulo de reservas internacionais. E o terceiro ponto, inflação estável. A inflação não sobe nesse momento. Durante o período do milagre, a inflação continua estável na casa de 20%. O PAEG, que antecedeu o milagre, conseguiu baixar a inflação, né? O PAEG adotou, como a gente viu na última aula, uma estratégia de achatamento salarial. O PAEG parou de imprimir dinheiro para financiar os gastos do governo, porque foi criada a ORTN. O PAEG ele vai reformar todo o sistema tributário brasileiro para evitar efeito cascata, impacto inflacionário que esse efeito cascata possa ter. Enfim, o fato é que no período do PAEG nós tivemos uma redução da inflação de algo em torno de 80% ao ano no início do PAEG para algo em torno de 20% ao ano no final do PAEG. E durante todo o milagre, a inflação fica
estável, na casa de 20% ao ano. A gente está falando de um momento onde o Brasil cresce a uma taxa média de 11% ao ano e isso não dá inflação. Em condições normais, seria de se esperar uma pressão inflacionária. Um crescimento econômico mais forte, uma demanda por bens e serviços mais forte. Em condições normais, existe uma pressão inflacionária e isso é o que nós verificamos na história brasileira. O Brasil tem sempre uma dificuldade de expandir sua capacidade produtiva, conforme a demanda por bens e serviços aumenta, isso acaba invariavelmente pressionando a inflação, e não é isso que acontece no período do milagre. Então, o período do milagre realmente reúne condições absolutamente singulares na história do Brasil. O Brasil nunca viveu algo parecido, nem antes nem depois. A gente está falando de um momento onde o crescimento econômico foi espetacular, o balanço de pagamentos superavitário e a inflação estável. As três condições a gente não teve em nenhum outro momento. Se a gente pegar, por exemplo, o plano de metas, que também é um período de fortíssimo crescimento econômico, o plano de metas foi acompanhado de desequilíbrio do balanço de pagamentos, aumentando a dívida externa, e o plano de metas foi acompanhado de uma explosão da inflação. E aqui, no milagre, não tem isso. No milagre, a gente está falando de um crescimento econômico fortíssimo, até maior do que o crescimento do plano de metas, sem inflação, e balanço de pagamentos com superávit, quer dizer, acumulando reservas internacionais. É por isso que ele é chamado de milagre. Num primeiro olhar, parece uma coisa absolutamente inexplicável e maravilhosa você ter no Brasil realmente condições macroeconômicas tão favoráveis, tão positivas como você está tendo nesse momento. É claro que existem razões técnicas para explicar o que está acontecendo, não é milagroso, não é inexplicável. Nós estamos falando aí de uma série de situações que a gente vai ver a partir de agora. Olha lá, gente. Falando primeiramente do balanço de pagamentos superavitário. Por que que o Brasil consegue ter um balanço de pagamentos superavitário, apesar do fortíssimo crescimento econômico que tenderia a pressionar por um desequilíbrio? Em primeiro lugar, vale destacar que a gente está falando de um momento de forte crescimento mundial. O forte crescimento mundial acaba estimulando as exportações brasileiras, principalmente exportações de produtos agrícolas, commodities, que acabam subindo de preço de maneira significativa nesse momento. Então, o final dos anos 60, início dos anos 70, é um período de forte crescimento mundial. E esse forte crescimento mundial afeta positivamente as contas externas brasileiras, particularmente as nossas exportações de produtos agrícolas, de commodities que sobe de preço por conta de uma demanda aquecida globalmente. Então, o crescimento mundial é um primeiro fator que ajuda a explicar por que a gente está com uma situação externa confortável. Segundo, amadurecimento dos investimentos da industrialização por substituição de importações. No final dos anos 60, o Brasil já está no esforço de industrialização por substituição de importações há pelo menos 3 décadas. Então, o Brasil já tem uma indústria que não é desprezível, o Brasil já tem uma indústria que é relevante, o Brasil já tem uma indústria que exporta produtos manufaturados de forma relevante. Então, o Brasil não é mais a fazenda de café que era no passado, o Brasil não era uma economia agroexportadora que era no passado, o Brasil já começa a colher os frutos de um esforço industrializante. O Brasil já começa a exportar produtos de maior valor agregado, o Brasil já começa a exportar produtos manufaturados, principalmente para países não desenvolvidos, da América Latina, África e Ásia. Isso ajuda a explicar bastante da nossa política exterior nesse momento, da política da chancelaria brasileira nesse momento. O fato é que o Brasil está exportando produtos manufaturados pela primeira vez de maneira relevante, o que tem um impacto sobre os nossos resultados comerciais, o que tem um impacto sobre as nossas contas externas, que não pode ser de maneira nenhuma desprezado. O Brasil exportando principalmente para países da América Latina, África e Ásia, ou seja, países não desenvolvidos. Os produtos manufaturados brasileiros, claro, não tinham mercado na Europa e nos Estados Unidos, mas em países não desenvolvidos, sim, eles tinham mercado, eles acabavam chegando em condições competitivas. Voltando para lá, um outro ponto importantíssimo, a altíssima liquidez de dólares no sistema financeiro internacional.
Nós estamos falando de um momento onde os americanos estão literalmente imprimindo dólares e jogando em circulação. Não é um exagero, os americanos estão imprimindo dólares e jogando em circulação. Essa impressão de dólares sem lastro, ou seja, sem um correspondente em ouro, acaba aumentando a liquidez. Aqui cabe um parênteses. Desde 1944, quando foi estabelecido o acordo de Bretton Woods, os americanos haviam assumido o compromisso de lastrear o dólar ao ouro. O que significa isso? Todo dólar em circulação tinha e poderia ser convertido pelo equivalente em ouro junto à autoridade monetária americana. Se você tinha dólares no seu bolso, a qualquer momento, você podia pegar esses dólares e trocar por ouro. É claro que dentro de uma situação como essa, dentro de um arranjo como esse, você só pode aumentar a quantidade de dólares em circulação se aumentar a quantidade de ouro nas reservas americanas. E na segunda metade dos anos 60, os americanos, por conta da guerra do Vietnã, por conta de um profundo desequilíbrio fiscal que está sendo vivido por lá, tomaram a decisão de começar a imprimir dólares sem lastro em ouro. Isso não foi comunicado a ninguém num primeiro momento, simplesmente eles começaram a imprimir dólares sem lastro em ouro para fazer frente aos crescentes gastos do governo dos Estados Unidos. Esse é o principal fator para o Brasil estar com superávit no balanço de pagamentos. Porque não é só o Brasil que está com superávit no balanço de pagamentos. Muita gente está com superávit no balanço de pagamentos ao mesmo tempo, claro, porque se a quantidade de dólares no sistema aumenta, esses dólares começam a vazar dos Estados Unidos para vários países e você consegue ter ao mesmo tempo vários países tendo superávit no balanço de pagamentos. Não é só o Brasil que está acumulando reservas internacionais nesse momento. A Alemanha Ocidental, a França, o Reino Unido, está todo mundo acumulando reservas internacionais ao mesmo tempo. E é claro que isso também levou à percepção clara de que os americanos haviam iniciado um desrespeito ao acordo de Bretton Woods e estavam colocando dólares a mais em circulação. Claro que a aposta dos americanos é que nem todo mundo vai lá trocar os dólares pelo equivalente em ouro ao mesmo tempo, pelo menos durante algum período. Até lá eu posso tomar algum tipo de medida compensatória, tirar esses dólares de circulação e tal, mas o fato é que você tinha um aumento na quantidade de dólares, um aumento na liquidez no sistema financeiro internacional. O Brasil está longe de ser uma exceção nesse momento, porque você tem vários países ao mesmo tempo acumulando reservas internacionais. Então, o Brasil está tendo mais dólares nos seus bolsos, nas suas reservas, sim. O Brasil está tendo volume de reservas internacionais maior, sim. Voltando para cá, a gente continua. Um ponto interessante que é colocado aqui é a busca de novos mercados, né? E isso está um pouco ligado até um ponto anterior, que eu estava falando do amadurecimento da substituição de importações. Então, o Brasil vai prospectar novos mercados para produtos brasileiros, principalmente mercados fora do centro, Estados Unidos e Europa. Né? Então, quando a gente ouve, por exemplo, a estratégia que foi feita há alguns anos no Brasil, da dinâmica Sul-Sul, isso não é uma novidade no Brasil, não foi a primeira vez que isso foi feito. Durante o milagre econômico, por exemplo, houve ali uma estratégia de busca de novos mercados para produtos brasileiros. Isso ajuda a explicar bastante da política externa do Brasil em relação à África, principalmente no final dos anos 60, início dos anos 70, em relação à África portuguesa, por exemplo, e até todo o processo de descolonização que vai acontecer. O Brasil está num momento onde se esforça em prospectar novos mercados para produtos brasileiros, porque na visão do governo, que era uma visão que fazia um relativo sentido, esses novos mercados é que poderiam comprar os produtos brasileiros de maior valor agregado, gerando impactos comerciais mais relevantes e uma diversificação mais forte. Então, o Brasil está prospectando e buscando novos mercados, o que é facilitado pelo ambiente de alta liquidez e de crescimento econômico. Buscar novos mercados em um cenário de baixa liquidez e de recessão é muito mais difícil. Mas, no momento em que a economia mundial cresce e tem dólares vazando para todos os lados porque os americanos ligaram a impressora, você tem realmente mais facilidade em prospectar novos mercados para os produtos brasileiros e vai existir aí realmente uma diversificação. Tá?
Avançando aqui mais um pouco, ampliação do crédito para exportação, você tem essa preocupação por parte do governo. É claro que você pode oferecer mais crédito justamente porque o PAEG aumentou os níveis de poupança disponíveis na economia brasileira. E, na prática, isso acaba sendo, em parte, canalizado para as exportações. Bom, um outro ponto que não está aqui, mas eu posso até acrescentar, em 1968 é instituído no Brasil o esquema das chamadas mini desvalorizações periódicas do câmbio. O Brasil tinha um regime de câmbio fixo, tá? Desde 1931, quando nós tivemos o monopólio cambial do Banco do Brasil, depois tivemos o sistema de taxas múltiplas. No governo do Jânio Quadros, a gente viu que a gente voltou a ter uma taxa de câmbio única. E do Jânio Quadros para cá, a taxa de câmbio é única e é fixa. Tá? O Banco Central que agora foi criado no governo Castelo, no governo anterior, determina qual é a taxa de câmbio. Ele fixa a taxa de câmbio. O Brasil tem um regime de câmbio fixo. Bom, e daí? E daí que a partir de 1968 o governo desenha um esquema de mini desvalorizações periódicas do câmbio. Essas mini desvalorizações elas tinham apenas o objetivo de manter as exportações brasileiras competitivas. O Brasil tinha uma média de inflação de 20% ao ano, é uma média de inflação muito superior à média mundial. Então, você, para manter a competitividade do produto brasileiro, precisava desvalorizar o câmbio no mesmo ritmo dessa diferença de inflação. Senão, o que acabaria acontecendo é que o produto brasileiro em cruzeiros iria ficar mais caro, mais caro, mais caro. Se você não mexe no câmbio, ele vai perdendo competitividade. Então, você tem que ajustar o câmbio, você vai periodicamente desvalorizar o câmbio a partir de 1968, nesse esquema que eram as mini desvalorizações periódicas do câmbio, as mini desvalorizações periódicas do cruzeiro, com a finalidade, com o objetivo de manter a competitividade dos produtos brasileiros. E essa estratégia surtirá algum efeito. Tá? Então você vai ter aí uma ampliação, um impacto positivo sobre as exportações brasileiras por conta disso. Tá? Então, acho que já começa a ficar um pouco mais claro que não tem nada de milagroso aqui. Então, a gente pode observar aqui, são três partes, né? O crescimento forte, o balanço de pagamento superavitário e a inflação estável. O crescimento forte vai ser o último ponto, justamente é o mais profundo e mais abrangente. Mas a gente começou falando sobre o balanço de pagamento superavitário. Crescimento mundial, amadurecimento dos investimentos na industrialização por substituição de importações, permitindo ao Brasil exportar produtos de maior valor agregado, alta liquidez no sistema financeiro internacional, emissão de dólares em ouro, sem lastro em ouro. Esse é o principal fator, sem dúvida alguma, porque esse fator acaba alimentando todos os outros, de certa forma. Busca de novos mercados, crédito para os exportadores e o esquema de mini desvalorizações cambiais periódicas para manter a competitividade das exportações brasileiras. Fala. Se a SUMOC não existia mais e a Instrução 103 ainda valia? Sim, ainda valia. Ainda você podia importar máquinas e equipamentos sem cobertura cambial dentro das prioridades estabelecidas pelo governo. Não, as mini desvalorizações não eram feitas como são feitas hoje, o Banco Central comprando e vendendo dólares. Não, eram simplesmente decretadas. Se decretava um novo valor. Era uma canetada, o novo valor do câmbio é esse. O novo valor do câmbio agora é esse aqui. O novo valor do câmbio agora é esse aqui. O regime era de câmbio fixo. Então, quem estabelecia a taxa de câmbio era o Banco Central brasileiro. Não havia nenhum compromisso com lastro em ouro, nem nada disso. Então, o Banco Central estabelecia, pronto, e acabou. E a taxa de câmbio é essa que eu defini, porque eu considero que agora ela é mais vantajosa para os objetivos brasileiros. Fala. O que justifica o aumento do crescimento mundial? Principalmente a altíssima liquidez que os americanos injetam no sistema. Com mais dinheiro em circulação, a demanda acaba aumentando, estimulando a produção, e o crescimento globalmente acaba aumentando. Então, o principal elemento que gerou crescimento econômico mundial neste momento foi o aumento da liquidez promovida por uma política monetária emissionista por parte dos Estados Unidos. Esse é o principal fator. Fala.
Se existia capacidade ociosa no Brasil, sim, existia. Aliás, entra justamente dentro dos aspectos que vão ajudar a manter a inflação sob controle. Desde a época lá do plano de metas, o Brasil tinha formado uma capacidade ociosa interessante e isso vai ajudar a manter a inflação baixa. Claro, a demanda pode aumentar, o consumo pode aumentar, que existe ali uma capacidade ociosa que pode ser utilizada para se produzir mais sem impactos significativos sobre a inflação. Se o Brasil conseguiu aumentar a produtividade nesse período, principalmente da mão de obra, a resposta é sim, de maneira espetacular. Mas aí a justificativa não é educação nem nada disso. O Brasil teve uma grande migração de mão de obra, principalmente do Nordeste para o Sudeste, nesse período, e da agricultura para a indústria. Então, quando você tira a mão de obra da agricultura para a indústria, instantaneamente a produtividade aumenta. A China, por exemplo, experimentou isso nos últimos anos. Então, não é que o Brasil passou a ter uma produtividade melhor porque a mão de obra passou a ser mais qualificada, mais instruída, mais preparada, nem nada disso. É apenas um movimento de transferência de setor. E a transferência de setor é suficiente para aumentar a produtividade da mão de obra? E de maneira muito significativa. Quer dizer, o que um trabalhador industrial agrega à produção total e, consequentemente, ao PIB é muito mais do que um trabalhador agrícola. Tudo bem? Então, voltando para cá, gente, então esses são os fatores que nós podemos observar em termos de balanço de pagamentos superavitário neste período. Falando um pouquinho agora sobre inflação estável. Esse período foi caracterizado por uma inflação estável, e aí nós temos aqui algumas razões que ajudam a explicar essa inflação estável. Primeiro fator, foi até colocado por ele, muito bem colocado, a capacidade industrial ociosa. O Brasil tem capacidade industrial ociosa desde a época do plano de metas. Capacidade industrial ociosa acaba fazendo com que a elasticidade preço da oferta fique alta. Lá na parte de microeconomia, nós vimos que um dos fatores que mexem na elasticidade preço da oferta é a capacidade ociosa. Então, se você tem uma capacidade ociosa elevada, a elasticidade preço da oferta ela fica elevada. O que isso significa? Significa que a oferta fica bastante sensível a preço. Mesmo que o preço não suba muito, não suba quase nada, isso já estimula violentamente a produção. Estimula fortemente a produção, você consegue aumentar a produção de bens e serviços sem aumentar preços ou com aumentos muito discretos dos preços. Então, a altíssima capacidade ociosa da economia brasileira, ela é uma característica deste momento. Não é só uma capacidade industrial ociosa, também é um exército de reserva de mão de obra ocioso. Eu estava falando há pouco sobre o movimento migratório, principalmente do Nordeste em direção ao Sudeste, em direção a São Paulo. Puxa, essa mão de obra em migração acaba fazendo com que os salários não subam e, consequentemente, os custos também não. Eu posso contratar mais e mais gente porque tem mais e mais gente disponível. Posso contratar mais, posso contratar mais, posso contratar mais, posso contratar mais. Os salários não sobem, os custos não sobem, porque existe ali um exército de reserva de mão de obra muito significativo presente nessa economia nesse momento. Então, existe capacidade ociosa na economia brasileira, não só na indústria, tá? Eu posso acrescentar aí uma capacidade ociosa de mão de obra. Uma mão de obra que está, como o próprio Celso Furtado coloca, no segmento pouco dinâmico e pouco produtivo da economia, que acaba migrando para um segmento mais produtivo. Quer dizer, esse aumento de produtividade da mão de obra faz com que a produção aumente muito, de maneira muito significativa, tem um impacto muito forte sobre o crescimento econômico. A produtividade da mão de obra se amplia de maneira muito forte nesse período, de maneira muito relevante. Então a produtividade está aumentando, existe mão de obra ociosa disponível, existe um exército de reserva de mão de obra significativo na economia brasileira, existe uma capacidade industrial ociosa, quer dizer, eu consigo aumentar a produção sem aumentar preço. Consigo aumentar a produção sem aumentar preço porque tem capacidade industrial ociosa, tem mão de obra disponível e tem uma produtividade que está crescendo violentamente. Quer dizer, eu consigo aumentar a produção sem aumentar custo e os preços ficam mais ou menos no mesmo lugar. Voltando para cá, temos aqui também subsídios para a indústria e para a agricultura. O governo vai estabelecer uma política muito agressiva de subsídios.
o governo fortalecido pelo aumento da arrecadação de impostos proporcionada pela reforma tributária vai partir para uma política muito agressiva de subsídios. Subsídios à indústria, e aí o subsídio preferido pelo governo para estimular a indústria era o corte de IPI. Veja você, né? Uma coisa que volta e meia reaparece. Então você vai subsidiar a indústria cortando o IPI. De lá para cá isso nunca mais foi feito, né? Nunca mais foi pensado em cortar subsídio, ou melhor, cortar o IPI como mecanismo de subsidiar e de estimular a indústria. Pode ser caracterizado como subsídio? Pode. O próprio Brasil acabou sendo questionado por essa política recente de corte do IPI em âmbito multilateral. Por que fica caracterizado como subsídio? Porque você corta o IPI para o produtor nacional? Você corta o IPI para o produto importado? Não. Né? Você não pode tratar de forma diferente o produtor nacional e o produtor importado, ou melhor, o produtor estrangeiro. Né? Por isso que o Brasil acabou sendo acionado. Então pode ser caracterizado como subsídio, sim, o governo está renunciando a um recebimento que ele tem direito e ele não exerce. Isso faz parte da lógica de substituição ainda, faz. Formar capital produtivo no Brasil, sem dúvida. Então, o produto importado, a única diferença em relação ao produto nacional tem que ser o imposto de importação. Só isso. O produto nacional paga ICMS, o produto importado vai pagar ICMS. O produto nacional paga IPI, o produto importado vai pagar IPI. Mas se o produto nacional não paga IPI ou tem um IPI reduzido, o produto importado também teria que ter acesso a um IPI reduzido. Se é possível fazer um paralelo com o cenário atual, em termos de capacidade ociosa e mão de obra ociosa, é. Em termos de outros elementos, não. Como, por exemplo, capacidade do governo subsidiar, não tem essa capacidade hoje. Naquele momento tinha, porque tinha acabado de fazer uma reforma tributária, tinha aumentado a carga tributária, mas especificamente na disponibilidade de mão de obra ociosa e na disponibilidade de capacidade industrial ociosa, é possível fazer algum paralelo, sim. E a inflação fica sob controle, claro, dentro de um ambiente como esse, como a gente tem vivido uma inflação até em declínio, dentro de um ambiente onde você tem mais capacidade ociosa. Tá? Avançando aqui, então nós temos subsídios para a indústria, principalmente através do corte do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, tá? O imposto sobre produtos industrializados, e para a agricultura, principalmente através do Banco do Brasil, né, os chamados planos safra, que estão por aí também até hoje. Quer dizer, o Banco do Brasil oferece crédito subsidiado para o produtor agrícola. O Banco do Brasil oferece crédito baratinho para o produtor agrícola como forma de reduzir custos. O que eu quero colocar no final das contas é que essa política de subsídios acaba diminuindo custos. Diminuindo custos contribui para que os preços não subam. Tá? Então você tem nesse período uma política muito agressiva, uma política muito forte de cortar efetivamente custos de produção e, consequentemente, estimular a produção de bens e serviços na economia brasileira. Tá? Então, os subsídios para a indústria e para a agricultura merecem ser destacados. Outro ponto, controle de preços. O governo brasileiro ele vai tabelar preços que são considerados de maior potencial inflacionário. Através do chamado Conselho Interministerial de Preços, você não permite reajustes de alguns produtos e insumos que você considera que tem um potencial inflacionário mais forte. É o caso de aço, é o caso de petróleo, o caso de insumos como energia elétrica. Você vai controlar de maneira muito próxima esses preços para que eles não gerem uma pressão inflacionária, para que eles não gerem um aumento de custos dentro da economia brasileira. Então, sim, o governo militar vai implementar controle de preços como maneira de tentar segurar a inflação. Lembro vocês que realmente esse período militar é um período caracterizado por um aumento da intervenção do Estado na economia, e não o contrário. Né? O Estado fica mais forte, fica mais poderoso, fica mais interventor dentro da economia brasileira e não o contrário. Fala.
Se controle de preços e congelamento é a mesma coisa? Não. Congelamento de preços, você proíbe reajustes de forma generalizada na economia. Controle de preços, você acaba proibindo reajustes pontuais e esses reajustes pontuais eles ficam apenas postecipados, adiados, não estão congelados. Congelado é quando fica por tempo indeterminado proibido de reajustar qualquer coisa. É diferente. Tá? Voltando para cá, achatamento da demanda agregada. Bom, o achatamento da demanda agregada acaba sendo feito pela continuidade da política de achatamento salarial. Aquela política de achatamento salarial que havia se iniciado durante o PAEG acaba tendo continuidade durante o período do milagre. Tá? Então, essa política de achatamento salarial ela continua em curso. Na prática, os salários eram reajustados abaixo da inflação, né, porque muitas vezes levavam em consideração a expectativa futura de inflação, que era uma expectativa muito otimista, e isso gera um achatamento salarial. O achatamento salarial é ainda mais facilitado pelo processo migratório, pelo enorme exército de reserva de mão de obra que existe na economia brasileira. Tá? Então, a gente está falando de um período onde a demanda agregada ela está achatada. Cuidado! O fato de existir uma política de achatamento salarial não é inconsistente com um período onde você tem um aumento da massa salarial. São coisas diferentes. A massa salarial é a soma dos salários de todo mundo que está trabalhando. O achatamento salarial é uma política onde o salário real de uma pessoa que está trabalhando, na média, cai. São coisas diferentes. Como é que é possível que elas sobrevivam juntas? Basta que você tenha uma política de achatamento salarial ao mesmo tempo que o número de pessoas que está trabalhando aumenta muito. Então, o mercado consumidor se amplia de maneira significativa? Sim. Você tem muitos jovens ingressando no mercado de trabalho, muitas mulheres ingressando no mercado de trabalho. É um período onde o número de pessoas que trabalham na família, em média, aumenta. Além de todo o processo de migração regional que o Brasil tem vivenciado. Então, a gente está falando de um momento onde há, efetivamente, uma política de achatamento salarial e, ao mesmo tempo, um aumento da massa salarial, um aumento do número de pessoas que está trabalhando. Então, o mercado consumidor ele aumenta ao mesmo tempo em que há uma política de achatamento salarial. O que está sendo colocado ali é que, com a política de achatamento salarial, a demanda fica mais contraída do que ficaria se não houvesse a política de achatamento salarial. Então, esse fator, ceteris paribus, ajuda a segurar a inflação. Ajuda a segurar a inflação. Mas cuidado, o achatamento salarial não tem nenhuma inconsistência com uma política de aumento do mercado consumidor, como vai acontecer durante esse período. Então está aqui, o achatamento salarial ele está acontecendo, o que não impede que nós tenhamos um aumento do mercado consumidor. São coisas diferentes. O mercado consumidor ele aumenta muito nesse período. Ele aumenta muito porque aumenta muito o número de pessoas que estão trabalhando. Aumenta bastante a massa salarial disponível neste momento. Um outro elemento que é sempre destacado, né, é que a gente está falando de um período onde, assim como aconteceu no plano de metas, a concentração de renda aumenta muito. Por que que a concentração de renda aumenta muito? A concentração de renda aumenta muito porque em um período de crescimento tão forte, aumenta muito a demanda por trabalho, tanto dos qualificados quanto dos não qualificados. Os qualificados são raríssimos, principalmente pessoas com ensino superior no Brasil. O salário dessas pessoas vai na estratosfera. Os não qualificados são muito abundantes. Como eles são muito abundantes, o salário deles continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. É por isso que você está falando de um momento onde o recém-formado sai ganhando 10, 12 salários mínimos. Porque quantos recém-formados você tinha no Brasil, dentro da população brasileira? Quase nenhum. Isso significa que esse recém-formado tinha um padrão de vida pior do que os recém-formados hoje têm no Brasil? Não. O grande problema é que riqueza é um sentimento relativo e não absoluto. Você se sente rico quando você vê um pobre. Você se sente pobre quando vê um rico. É verdade. Nós somos assim. É horrível o que você está dizendo. Sim, mas as pessoas são assim. O ser humano é extremamente competitivo, comparativo e olha para o lado. Então, quando a pessoa sai da faculdade e está ganhando
10, 12 salários mínimos, o que ela pensa? Ah, tô bem pra caramba, sou milionário, tô rico, porque olha em volta, todo mundo é pobre. Né? Isso muitas vezes pode significar que ela ganha em valores de hoje, sei lá, R$1.000. Porque o salário mínimo, ao invés de 800, é R$100. Ela está ganhando, então, R$1.000, R$1.100. Olha, legal, 10, 12 salários mínimos. Mas, em termos comparativos com o padrão de vida dos brasileiros hoje, a coisa mudou muito. O que eu quero colocar é que no início dos anos 70, o padrão de vida de um brasileiro médio era completamente descolado do padrão de vida de um americano médio ou de um europeu médio. A distância era abissal. Já em 2017, mesmo com a crise, o padrão de vida de um brasileiro médio já não é tão descolado. Hã? É diferente, mas a diferença diminuiu. Nesses últimos 40 anos, a diferença diminuiu. A distância diminuiu. Né? Mas, em compensação, também diminuiu a desigualdade. E aí as pessoas têm sempre o sentimento, agora eu estou saindo do ensino superior, estou ganhando 3 salários mínimos. Olha que bosta. Não, você está ganhando mais do que um brasileiro, de repente, em 1970 ganhava. Só que a distância diminuiu. E aí você tem aquele sentimento de desconforto e dizer, puxa, não sou tão rico assim. Você é, mas, de novo, é porque não é um sentimento absoluto, é um sentimento relativo. Né? As pessoas têm essa tendência a achar. É por isso que às vezes surgem aqueles discursos, mas na época dos militares era tão bom. Não era tão bom. Mas você tinha um sentimento de que era, porque você olhava para relativamente, e muitas pessoas acabam ficando com saudade dizendo, olha como eu tinha uma vida boa. Você não tinha uma vida boa, você tinha uma vida muito descolada da vida de um americano médio e de um europeu médio. Esse descolamento encolheu de lá para cá. Mas, quando você olhava em volta, você tinha esse sentimento de que estava muito bem, porque você olhava, que horror, mas é verdade. É verdade. Olhava em volta e dizia, nossa, como eu estou bem, como eu tenho uma vida maravilhosa e descolada dos demais mortais. Tá? Então, por isso que muitas vezes existe esse sentimento. O Brasil, de lá para cá, melhorou muito, não piorou muito. O Brasil melhorou muito de maneira geral. Né? O padrão de vida dos brasileiros aumentou de uma forma geral. Claro que agora, com a crise, voltou a retrair e recuar um pouco. E, principalmente, a desigualdade diminuiu. A desigualdade diminuiu bastante, o que é ótimo. Hã? Mas esse sentimento piorou, porque agora as pessoas se incomodam em porteiras do Facebook, porteiras de avião. Se as pessoas se incomodam com essa diminuição da desigualdade, claro que se incomodam, as pessoas são muito escrotas. Você ainda não percebeu isso? O ser humano é um bicho muito horroroso. O ser humano quer ver o vizinho lá na bosta para que ele se sinta bem. Olha como eu sou maravilhoso e tal. O ser humano tem essa característica. Infelizmente, ainda mais um país como o Brasil, que tem um histórico de desigualdade tão profundo, a diminuição de desigualdade incomoda muita gente. Paciência, faz parte do processo, e ainda bem que a desigualdade diminuiu. Isso é bom, isso não é ruim. Pelo contrário, isso é muito bom. Mas incomoda muita gente? Incomoda. Vai incomodar. Vai ter 2 trabalhos. Vai ficar incomodado e vai ter que desincomodar em função justamente desse processo evolutivo que vai acontecendo. O que eu quero colocar é apenas em perspectiva. Então, a gente está falando de um momento onde a economia brasileira cresce de forma espetacular, mas a desigualdade, ela aumenta. E aumenta muito. Isso gera o sentimento de quem está na parte de cima de que a vida está melhorando de forma abissal, ou de que eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, o que não é exatamente verdade, é isso que eu estou colocando. Não é exatamente verdade. Tá? Você tem que colocar sempre em perspectiva comparado com o que está acontecendo internacionalmente. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo. Na segunda parte falaremos sobre o crescimento, por que nós crescemos nessa magnitude, e o colapso da estratégia do milagre, o que vai levar ao esgotamento do milagre econômico. Até já.